Será que sua mãe que você disse que é narcisista mesmo? Vamos colocar esse contraponto no vídeo de hoje. Esse diagnóstico, vamos dizer assim, de mãe narcisista não é um diagnóstico psiquiátrico, psicológico, no sentido de há uma patologia mãe narcisista, né? Existem pessoas com dificuldades, problemas de comportamento e que têm filho e aí são mães. E aí essas pessoas, dentro de um certo conjunto de características, a gente pode entender como mães que se relacionam com filhos a partir de uma posição narcisista. Então a gente está falando aqui também de uma série de vídeos, tem essa playlist aqui para você poder ver e acompanhar o meu raciocínio todo, né? Então você vai ver os vídeos onde eu descrevo uma mãe narcisista, 3 tipos de mães narcisistas, como se defender, proteger, se libertar de uma mãe narcisista, como a relação entre filhos de uma mãe narcisista, enfim. Então se inscreva no canal, inclusive, para você receber notificação de todos esses vídeos, né? Mas hoje eu queria fazer uma ressalva importante, porque eu ouço muitos contrapontos de mães nos comentários dos meus vídeos, que eu acho que é válido e pertinente trazer alguns pontos de vista alternativos, e eu quero trazer aqui pelo menos uns 10 pontos para poder refletir com vocês sobre esse diagnóstico de mãe narcisista. Acho que o primeiro contraponto que eu queria colocar é por que não existe um termo pai narcisista, né? Por que a ideia de mãe narcisista é tão pregada e ninguém criou um termo pai narcisista? Porque, em tese, o que mais tem por aí é pai narcisista, né? Vive a própria vida, é pai quando quer, se quer, que acha que simplesmente trabalhar é o suficiente, que provavelmente não se envolve muito emocionalmente com os filhos. Todos os diagnósticos que a gente poderia ter feito de mães narcisistas certamente seriam aplicados a muitos pais. Talvez existam até mais pais narcisistas do que mães narcisistas. Mas esse termo de alguma maneira parece não ter tanto impacto, porque a gente entende culturalmente nas famílias que a mãe é que seria responsável por educar os filhos e ter o aporte afetivo para os seus próprios filhos, e que, portanto, elas deveriam ter o dever de serem pessoas afetivas, amorosas, e quando não são, seriam mães narcisistas. É como se dos pais já não se esperasse tanto, né? Em termos afetivos, de cuidado. Então, se ele é meio grosso, meio cavalo, meio não participa, meio que não se relaciona comigo como pai, tudo bem. Eu nem queria mesmo, né? Então, isso daí é uma coisa muito problemática, né? Quando a gente para pensar nesse sentido de o que se espera dos pais. Então, eu vejo nesse sentido um certo desnível em termos de expectativa em relação aos pais, que já conceitualmente dizendo sobrecarrega o conceito dessa mãe. Então, existem pais narcisistas, e talvez isso seja mais comum e menos patológico do que se imagina se você for prestar atenção. Recomendo, assista o vídeo sobre mães narcisistas e, em vez de pensar na sua mãe, pense no seu pai, pensando exatamente do mesmo jeito, como se você estivesse ouvindo a palavra pai. E você vai perceber que talvez seu pai seja bem narcisista. Um outro ponto importante de fazer o joio do trigo separando, né, é que, inevitavelmente, na adolescência e no começo da vida adulta, os pais eles são vistos como aquelas pessoas que só desgraçaram a nossa vida e que não prestam para nada. Então a gente tem que ser muito cuidadoso em saber qual é o limite desse ressentimento, entre aspas, quase natural, que é próprio do processo de diferenciação dos filhos. Então, na medida que os filhos vão se diferenciando, eles acham tudo que os pais fazem ultrapassado, ridículo,
coisas de gente que não entende, conflito de geração, e aí a gente passa pelo menos os primeiros anos da nossa vida adulta culpando os nossos pais de todos os problemas da nossa vida. Então a gente tem que parar para avaliar se a gente não está enfrentando com a nossa mãe um tipo de batalha mais ligada aos conflitos próprios do crescimento do que afirmando que ela é uma mãe horrorosa, narcisista, que só quer saber dela, sendo que às vezes ela é uma mãe que cuidou de você, te amou, respondeu às suas necessidades, mas num dado momento ela também quis dar algumas prioridades para a vida pessoal dela e conseguiu, na medida do possível, balancear todas essas necessidades juntas. E aí você, por não ter recebido aquilo que você entende como ela tinha que me dar tudo o tempo todo, 24 horas por dia, então você teria que ter uma coisa exclusiva, e a vida não é assim, desse jeito, né? As mães também têm vida própria. Então é bom separar um pouco desse joio do trigo, para saber se não há um ressentimento juvenil. Também tem um outro ponto importante de destacar, principalmente na adolescência, que cria-se uma rebeldia e uma tensão muito forte, que é aquela sensação do rebelde sem causa, sabe? Que ele quer fazer tudo o que ele quer, ele não quer dar explicação para ninguém, e os pais ficam naquela tarefa ingrata de ficar dizendo não, restringindo, falando que pode, aí ele não pode. E aí você vai ver uma diferença, né? A mãe narcisista, ela não vai simplesmente dizer não. Ela vai provavelmente humilhar você, ela vai chantagear você. Os componentes vêm com requintes de crueldade, vamos dizer assim. Então a gente precisa entender o que é uma rebeldia adolescente que acontece com todo adolescente de modo geral e o que é uma coisa que se dá especificamente no contexto da mãe narcisista e que pode ser bem problemática. Tem uma questão que ajuda a gente a entender o fenômeno, e aí eu não estou mais deslegitimando o fato de que haja uma violência psicológica, até física, mas contextualizando é que socialmente, e isso é uma coisa bem bizarra do mundo que a gente vive, a violência psicológica e física, você pode até não concordar tanto com isso, mas ela parece que ser meio que naturalizada, né? Durante muito tempo, a ideia de você bater no filho, dizer o que ele tem que fazer, e cala a boca e não tem escolha, e é isso e ponto final, isso era uma verdade absoluta. De repente vem uma contracorrente dizendo não, deixa os filhos fazerem tudo, não sei o que lá. Também outro tipo de contracorrente que na prática se mostra não muito eficiente. Mas quando você para observar em termos de cultura, a ideia de você tratar o seu filho como se fosse seu e ele tem que fazer o que você quer na hora que você quer, isso não é tão incomum quanto a gente pensa. Então às vezes a gente tem que ver se simplesmente acontece esse fenômeno clássico que culturalmente é validado de que os filhos são sua propriedade, ou se isso engloba, além disso, um comportamento de uma mãe narcisista. Outro contraponto importante é mães não são perfeitas, né? Então eu não estou dizendo que ela não é narcisista, mas é sempre bom ressaltar isso. As mães não são perfeitas, as mães têm defeitos, as mães têm questionamentos, as mães são pessoas que sofrem de solidão, elas têm personalidade própria, elas têm necessidades próprias e às vezes, para alguns filhos, pode ser muito difícil entender que ela é um ser humano para além da relação de mãe. Então é bom contextualizar quando a gente falar de mãe narcisista, quando a gente quer fazer um diferencial, que pode ser que as coisas pelas quais a sua mãe está lutando podem ser coisas próprias de uma pessoa admirável que você gosta e que, por exemplo, ela pode estar trabalhando loucamente, né, lutando por coisas, pelo sonho dela, pelo estudo dela, pela formação dela, pela carreira dela, e isso de fato pode comprometer a interação e a convivência. E às vezes por algumas pessoas isso pode ser interpretado como negligência, o que não é.
Então é importante entender se no tempo que vocês estão juntos, esse tempo é de qualidade, e esses sacrifícios de tempo foram sacrifícios que respondem pelo sucesso, pela felicidade dela e que reflui para você, a felicidade da sua mãe, de modo geral, tende a impactar positivamente nos filhos, ou se não, ou se é outra coisa. Então é importante também entender, mães são seres humanos, são imperfeitas e às vezes têm logísticas complicadas. Em especial, no caso de meninas, uma coisa também a gente tem que perceber para ter um pouco de diferencial se comparado com os meninos, porque as mães narcisistas parecem que predominantemente elegem as meninas como bode expiatório. As meninas são mais exigidas que meninos, de modo geral, na cultura. Então eu vou mostrar uma tabela para vocês que vocês vão ficar chocados. Vejam aí essa tabela. Reparem na porcentagem muito maluca. A porcentagem de meninas que realizam tarefas domésticas. 81% arruma cama, meninos 12%. Cozinhar, 41%, meninos 11%. Lavar louça, 77%, meninos 13%. Roupa, 66% e 11%. Limpar a casa, 29-6%. 35-10% para cuidar dos irmãos. Então notem que as meninas são exigidas mais que os meninos. Os meninos são folgados, os meninos são inaptos, incapazes de fazer coisas, não porque eles não sejam capazes de fazer isso, né? Mas porque eles não são colocados a fazer isso no dia a dia. Simplesmente por isso. As meninas são mais exigidas de modo geral. E às vezes esse ressentimento que é próprio de uma cultura machista, ele pode vir em forma de um ressentimento e de uma desigualdade de funções, de tarefas, de exigências, e isso pode ser percebido como uma mãe que controla, que exige, porque é narcisista. Às vezes pode ser, mas às vezes pode ser simplesmente um reflexo da nossa cultura e como elas tratam e veem as mulheres. Outro ponto é, as meninas são controladas o tempo todo. O comportamento das meninas é vigiado, elas têm que falar de um jeito, elas têm que ser dóceis, elas têm que ser amáveis, elas têm que ser queridas, elas têm que ser comportadas, elas têm que ser bem vestidas, elas têm que ser asseadas, elas têm que ser limpas, elas têm que ser um monte de coisas muito mais. Então existe um peso psicológico simplesmente pelo fato de você ser mulher. E na maior parte das vezes é a mãe que acaba repassando esse legado tóxico do machismo e sobrecarregando, exigindo exageradamente coisas em relação às meninas. Outra coisa importante também de entender é que muitas vezes as mães estão simplesmente sobrecarregadas e ressentidas do papel da maternidade por estarem sobrecarregadas. E sim, às vezes os filhos ressentem esse tipo de comportamento em que elas acabam sendo estressadas, ficam deprimidas, ansiosas e de fato acabam tratando os filhos de uma maneira que não seria a idealizada, a que elas próprias gostariam de vivenciar. Então isso pode parecer uma coisa, então não tiveram, querendo, planejando até, ou não, mas tiveram e bancaram aquilo, e no entanto no meio do caminho, ao serem sobrecarregadas por quem? Sobrecarregadas por pais negligentes, por pais ausentes, por pais que não estão envolvidos afetivamente e integralmente no processo. Essa mãe sobrecarregada vai acabar sendo uma mãe mais cansada, mais irritada, mais com dificuldades às vezes de gerenciar tudo o que pode estar se passando em casa. Então pode ser que ela não seja narcisista ou violenta, entre aspas, mas simplesmente que ela esteja cansada e sem fôlego. Então é importante também contextualizar isso. Isso para não dizer sobre as mães realmente desamparadas, aquelas que foram simplesmente abandonadas e elas estão lidando com 1, 2, 3 crianças
e lidando do jeito que é possível, do jeito que vai sendo construído como dá, e elas acabam nesse desamparo manifestando comportamentos que não seriam ditos os mais amáveis e calorosos do mundo. E um último ponto bem específico, que é mais complexo de entender, é que na nossa cultura, qual é o valor essencial do que uma mulher tem para oferecer para a sociedade? Isso numa cultura machista é visto como se uma mulher tivesse valor pela aparência e pela juventude, motivo pelo qual existe uma série de discussões a respeito de que as mulheres são seres muito mais complexos e profundos e que têm outras habilidades que não a própria aparência. E o que costuma acontecer? O legado dos homens costuma não ser questionado. Tem um legado de valores, o legado de maneira de viver, a visão de mundo. E isso parece ser um legado meio que inquestionável. Agora, quando as mães envelhecem e elas vão transmitir algo para a filha, normalmente como o papel relegado das mulheres é uma coisa meio de coisas ditas fúteis ou de ordem estética, de ordem desses tipos de cuidado, normalmente na adolescência existe um conflito de gerações. Essa mãe quer oferecer coisas de si e às vezes ela é vista como démodé, às vezes ela é vista como ultrapassada. Então, nesse aspecto, pode haver conflitos de gerações, e nesses conflitos de gerações, a mãe pode ser percebida como inadequada, inconveniente, e isso pode ser um grande problema, simplesmente de conflitos de gerações, que pode ser percebido como uma mãe de comportamento problemático. Então, acho que esses são alguns pontos para a gente refletir. Isso não invalida todas as reflexões que você já fez sobre mães narcisistas, os problemas que aquilo causou em você, mas isso pode ajudar você a entender como você pode conduzir outras reflexões para além do lugar de mãe, do narcisismo, e para um lugar de questionar o papel da mulher, o papel da mãe, o papel do que é considerado feminino. Isso pode fazer com que você amplie a sua reflexão sobre o assunto e de repente chegue em conclusões diferentes das que você tinha chegado até agora, simplesmente dizendo: minha mãe é narcisista. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido. Se gostou, se curtiu, dê uma curtida aqui. Se inscreva no canal para ter acesso a outros vídeos e sinalizando lá para você ser notificado. Se você quiser, também comente aqui, deixe nos comentários. E me siga nas redes sociais. No Instagram eu sou Fred Matos, com 2 T's. E se você quiser se aprofundar mais em temas de psicologia, personalidade, relacionamento, você pode entrar no fredflix.com.br. E se quiser mais informações a meu respeito, entrar no sobreavida.com.br. É isso. Um beijo, um abraço. Tchau, tchau.